Você quer ter a capacidade de controlar sua memória durante os estudos? Quer saber o que fazer para que, uma vez tendo estudado a informação, ela permaneça na sua memória de longo prazo pelo máximo de tempo possível? Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo aqui. Fala, estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano e aqui nesse canal você aprende práticas autodidatas. Você consegue aplicar essas práticas no seu aprendizado, nos seus estudos e na sua memorização. Se você for novo por aqui, considere se inscrever. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como lembrar melhor do que você está estudando, e a primeira coisa que você precisa fazer é conectar ou aprender a conectar as informações que você estuda com um significado. Eu vou te explicar em detalhes como que você faz isso e o que é isso, se não fez muito sentido. Primeiro, antes de eu te explicar, as fases do aprendizado precisam estar claras na sua cabeça. Por quê? Porque com as fases do aprendizado, você consegue posicionar a utilização dessas técnicas. Então, eu vou te explicar uma técnica aqui, que é uma técnica de aquisição. Então, você sabendo disso, quando for uma técnica de planejamento, você posiciona aqui, ou de uma evocação aqui. E aí sempre pensa que isso é uma linha, né? Você começa do ponto A e vai até o ponto C, sempre de forma sequencial. Vai facilitar demais o seu aprendizado se você pensar assim. Então a primeira fase é o planejamento, a segunda é a aquisição e a terceira é a evocação. Planejando, o que eu vou estudar? Aquisição, estou lá estudando, estou lendo, estou assistindo a videoaula. E evocação é eu lembrando, eu fazendo exercício, é eu criando um texto, gravando alguma coisa, entende? Na aquisição usamos técnicas que auxiliam no entendimento e memorização. Eu deixei destacado o entendimento, por quê? Porque a memorização é basicamente o objetivo final. A memorização nem está aqui nas fases, porque a gente parte da ideia de que ela vai acontecer. Então a memorização vai acontecer se você fizer isso daqui, e aí você precisa fazer a manutenção dessas informações que você mandou para a memória de longo prazo através ali da evocação. Me entendeu? Então o entendimento aqui é a coisa mais importante. Por quê? Porque a gente vai utilizar técnicas para aumentar o seu nível de compreensão. Tô lendo uma parada, passou a leitura e já esqueci de tudo. Ou só tô adiantando o texto, mas eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo. A gente quer evitar esse tipo de comportamento para que o aprendizado aconteça. Então o processo é mais ou menos assim. Então, estudante, primeiro, quanto mais novo for o assunto, menor será o entendimento no primeiro contato. Preste atenção nisso daqui. O assunto é novo, você nunca ouviu falar disso, é uma matéria nova da escola ou da faculdade, ou é um livro novo que você pegou. Então, o seu nível de compreensão do novo material é menor quando você lê ele, quando você estuda ele, do que quando o material for familiar. Ou seja, quando você percebe que o tipo de conhecimento é distinto entre essas duas situações, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, ó, as estratégias que eu vou utilizar para compreender, aprender, memorizar essas informações super novas, novidades para mim, serão diferentes das que eu vou utilizar para o conteúdo mais familiar. Então, quanto mais novo o assunto, menor será o entendimento no primeiro contato, e quanto mais familiar for o assunto para você, maior será o entendimento de primeira. Então, o raciocínio, o mindset que você pode levar para a sua jornada como autodidata, sempre lembrar disso daqui, é o seguinte: caso você não esteja entendendo o assunto, quer dizer que ele não é familiar o bastante. Você pode meio que usar esse raciocínio. Pô, não estou entendendo isso. É porque é um assunto novo para mim. Ah, o assunto não é novo e eu não estou entendendo. Então a maneira como ele está articulado para você, escrito para você, é nova, é uma novidade. O cara escreveu difícil, o cara escreveu com palavras que você não conhece. Então a novidade não é necessariamente o tipo de conteúdo, é mais especificamente da organização desse conteúdo apresentado para você. E como é que a gente resolve isso? A gente precisa utilizar auxiliares de aquisição. Eu vou te falar daqui a pouco sobre esses auxiliares de aquisição, mas antes eu preciso que algo esteja super claro na sua cabeça. É porque existe um grande problema com as técnicas de estudos. Percebe que eu estou mostrando, eu estou explicando para você técnicas de estudos aqui nesse canal, práticas autodidatas para entender, memorizar e estudar com eficiência. Então, o grande problema
é que as técnicas de estudos, elas vêm com uma bagagem problemática. Eu vou te explicar em detalhes isso daqui. Então, que grande problema que é esse que as técnicas de estudos carregam? E, preste atenção, se você corrigir este problema, o mundo do autodidatismo vai se abrir para você. Confie em mim, preste bem atenção nisso daqui. Tem esse pesquisador, ele tá pequenininho aqui para você, mas eu acho que dá para você perceber ele, né? O John Dunlosky, que ele é um pesquisador na área da educação, da metacognição e outras áreas assim, da educação mesmo, né? Como que a educação acontece. Então ele fez uma pesquisa onde encontrou, entre outras coisas, que as técnicas de anotações nem sempre são úteis para os estudantes. Por que as técnicas não são úteis? Quer dizer que técnicas é inútil? Quer dizer que você não deveria usar técnicas? Não. Quer dizer que existe um problema na utilização de técnicas que torna o uso das técnicas ruim para alguns estudantes. Eu te explico. O grande motivo para isso é a incompetência com a técnica. Preste atenção nisso daqui, estudante. Imagina o seguinte, eu te explico uma técnica, nem vou nomear, te explico uma técnica qualquer, você fala, que técnica incrível, vou usar. Aí naquela mesma tarde, você testa a técnica lá no seu estudo de matemática, de programação, alguma coisa assim. E você não encontra resultado. Você para e pensa assim, caramba, eu estudando do jeito que eu estudo, que o fulano falou que é ruim, que não funciona e blá blá blá. Eu aprendo muito mais do que usando a técnica que o guru tá me explicando. Então o guru é burrão, então eu vou fazer o que eu já continuo fazendo. Percebe o raciocínio? E que faz sentido? Qual que é o problema? O Dunlosky, ele encontrou essa ideia de que, como o estudante, dois grupos de estudantes, o estudante que é novato em técnicas, uma técnica específica, né, em técnicas no geral, numa técnica específica, ele vai ser muito pior do que um estudante que já usa aquela mesma técnica há muito tempo, há muitos meses, há muitos anos. Tá? Não quer dizer que você vai levar anos para aprender uma técnica, mas quer dizer que leva tempo para ficar bom nela. Como leva tempo para ficar bom nela, não espere que só porque você está tentando substituir um hábito que já foi consagrado pela sua experiência de vida, já existe aí há muitos anos e você está usando ele, não ache que vou substituir pela técnica que eu aprendi no YouTube. Não acho que é isso que vai fazer diferença, porque você vai precisar de um tempo para aprender essa técnica. Então, isso daí é o grande problema das técnicas de estudos. É como se o estudante pegasse um carro hoje para dirigir e como ele não consegue aprender no primeiro dia, escrevi péssimo esse texto, né? Ele desiste de dirigir porque carros não funcionam. O raciocínio dele é carros não funcionam. Por quê? Porque ele pegou um carro, foi lá, tentou dirigir, eu coloco a chave e virei. E aí, não funcionou. O que aconteceu? Não sabe. Existe um gap de competência, existe um gap que pode ser preenchido por meio do esforço. Pense em qualquer técnica que você já conheça e que você desistiu. Pode ser que com 1 hora de treino nessa técnica, na técnica mesmo, né? Como usar, qual a estrutura, qual que é o layout, você fica bom nela. Aí eu preparei uma frase motivadora aqui para esclarecer isso que eu falei. As técnicas de estudos, as técnicas de aprendizado, as técnicas de memorização são habilidades, ou seja, por meio do esforço e da criação de hábitos, elas podem ser desenvolvidas. Isso vai acontecer por meio do treino, né? Você não consegue um braço forte sem treinar. Você não consegue dirigir um carro sem o treino. Você não consegue fazer um backflip. Você não consegue fazer uma flexão sem um treino. Então, fica com isso na cabeça. A técnica não funcionou ou eu não sou treinado o suficiente. Porque às vezes a técnica não funciona. E é por isso que você tem que refletir. Refletir é uma técnica importante. O que está acontecendo? Está funcionando? Não está? Para alunos do Fórmula Habilidade de Estudos, é o meu curso. Eu vou falar dele daqui a pouco. Estou preparando algumas aulas para você saber mais sobre isso. Eu vou escrever algumas aulas mostrando para você como que você deve treinar as habilidades de estudo. Mas isso aí daqui a pouco eu falo mais a respeito. Então, exemplos de auxiliares de aquisição. Lembra que eu falei aqui dos auxiliares, bem aqui em cima? Então, esses auxiliares vão te ajudar a entender melhor o que você está estudando, tá? Então, vamos utilizar eles da seguinte maneira. Técnicas de anotações são variadas, então tem mapa mental, tem o método linear, que provavelmente você já está utilizando, tem a utilização de coisas super simples, que é fazer esses bullets assim,
Ou tem coisas um pouco mais complexas, que é deixar um espaço da folha para escrever perguntas, colocar um lado da folha para, após a aula, fazer uma reflexão e escrever sem olhar as anotações, tá entendendo? Então, existem técnicas super simples e existem técnicas que pedem um comportamento um pouco mais complexo. Tá? Então você precisa conhecer a técnica e uma vez que você pensa, entendi, aí agora você vai treinar. Você entende e treina o uso das técnicas. Perguntas de reflexão e exercícios de fixação com feedback imediato. Esse daqui é um dos mais usados, né? Porque quando você está numa sala de aula, por exemplo, o professor vai te explicar justamente isso daqui. Ele vai te dizer... Ó, esse aqui é a matéria, aqui no quadro, anote, entenda, entendeu? Beleza, então vamos fazer um exercício, te dá uma lista de exercício e aí corrige os exercícios imediatamente. Você estudando sozinho consegue fazer isso. Você pode ou pegar uma playlist de exercícios resolvidos, ou você ainda pode pegar PDFs de exercícios resolvidos, resolver esses exercícios e depois olhar o que deu certo e o que deu errado. Dependendo da coisa que você está aprendendo, isso aqui funciona muito bem. O que você quer com esses auxiliares, que não precisa ficar preso nesses 3 aqui, mas se eu colocasse mais, é bem provável que você ia ficar naquela paralisia por análise. E então, foca nesses 3. Tira um print e fala, qual técnica que eu vou utilizar? O foco principal é aumentar o processamento. Adriano, o que é esse processamento? Olha, eu tenho um exercício que eu dava num curso de memorização que eu fiz no passado, que é muito bom. Faça comigo aqui agora, porque ele é bem interessante. Vamos lá. Primeiro exercício. São 2, tá? Primeiro, multiplique 4 vezes 5. Você provavelmente fez já, né? 4 vezes 5, no estalar de dedos, você conseguiu resolver. 4 vezes 5, 20. Ótimo. Agora multiplique 12 vezes 13. 12 vezes 13. E tente fazer esse cálculo, tá? Se você não tem isso decorado, provavelmente imaginou algo assim. Você pega lá o 12, né? E coloca o 13 aqui. Mas você fez isso aonde? Você fez isso bem aqui, ó. No seu cocoroto, né? No seu cérebro. E é isso que é a sensação de processar informações. Eu quero que você sinta isso. 12 vezes 3 na sua cabeça. Aí o 12 está em cima, o 13 está embaixo, multiplicação. 3 vezes 2. 3 vezes 2. Aí você tem que fazer o cálculo mantendo tudo em mente. 3 vezes 2 é 6. 6 fica embaixo. Aí 3. 3, 1. 3 vezes 1, 3. Eu coloco embaixo. Aí agora eu tenho que colocar na linha de cima, saltando uma. Percebe? Esse esforço. Perceba isso. Esse esforço que você fez, se você tiver feito, é o que eu chamo. É o processamento. E esse processamento é o que você precisa, não é claro só para matemática, mas para programação, para português, para o que for você estiver estudando. Esse esforço cognitivo é o que vai fazer você ficar bom naquela matéria. Então a gente volta aqui para continuar com as conexões. Quanto mais conexões essa nova informação receber por mais tempo, ela será retida. Então eu quero lembrar daqui a um ano. Então a gente precisa criar uma rede de conexões entre essa nova informação com as informações que você já sabia. Então, por exemplo, história e entretenimento. Tem anos que o GOT, né, aquela série Guerra dos Tronos lançou, e a gente consegue vividamente lembrar dos Dothraki, lembrar dos dragões, lembrar do roteiro, entre aspas, lembrar das situações. E se você faz o esforço de lembrar um pouco sobre essas situações mais abrangentes, você começa a notar mais detalhes, começa a vir da sua memória de longo prazo mais detalhes sobre isso, um pouco dos personagens, a Daenerys. E aí quando você lembra dela, você lembra do dragão, aí você lembra das cenas icônicas, né, dela nua na frente de um fogo lá, mandando o dragão fazer o Dracarys. Você consegue, por meio da recuperação, da evocação dessas memórias que estão aí na sua cabeça nesse momento, relembrar das conexões mais específicas. Então, quanto mais conexões essa nova informação receber, ou seja, o seu esforço ativo, tem um vídeo sobre estudo ativo que eu lancei recentemente, por mais tempo essa informação ela vai ser retida. Agora, você viu o vídeo até aqui, tá gostando demais, tá achando interessante, vai usar muito do que eu falei aqui. O que tá te faltando é curtir esse vídeo. E ficou com alguma dúvida? Comente aí alguma pergunta que eu respondo especificamente para sua situação,
o que você deveria fazer. Mas vamos continuar aqui com a segunda grande estratégia de memorização que eu separei para você, que é aprenda o geral primeiro e depois o específico. E aí você vai notar o quê? Você vai notar que isso daqui tem muito do que eu falei agora há pouco. Quanto mais você faz a aquisição de uma nova informação, é como se você colocasse um carro para ir em uma direção. Adriano, eu não entendi. Eu vou desenhar para você para ficar super claro. Olha só. O que você está fazendo? A informação está aqui, ela está verde, ela não está memorizada. Então você quer chegar aqui no vermelho quando ela foi memorizada. Está acompanhando? Então o seu carro ele vai caminhar daqui até aqui, beleza? Então fique com esse desenho na sua cabeça por enquanto eu esclareço aqui para você. A aquisição costuma ser unidirecional e por isso que às vezes sentimos o famoso branco. Precisamos treinar as duas vias, ida e vinda, aquisição, recuperação, armazenar e recuperar. Adriano, não entendi. Aí lembra do desenho? Eu te explico agora em mais detalhes ainda. A informação verde não está lembrada, a informação vermelha ela está lembrada. O processo de aquisição da informação é basicamente esse, você sentou para estudou, fez a aquisição. A informação que você adquiriu, ela é memorizada. Somente isso vai resolver o seu problema? Não. Por quê? Porque a aquisição ela é feita na memória de curto prazo. E a memorização que fica aqui no seu cérebro é a memorização de longo prazo. São dois tipos de memorização. Então a gente precisa trabalhar essas duas coisas, ou seja, lembra do vai e vem que eu falei agora? Então você pega a informação, vou colocar até em outra cor, e envia através da aquisição para a memória de longo prazo e também faz algum tipo de ação para pegar a informação do longo prazo e trazer para a memória de curto prazo. Esse processo, esse ciclo virtuoso de aquisição e recuperação é o que vai fazer com que a informação progressivamente permaneça e se fortaleça na sua memória de longo prazo. É até bonito quando você para pensar quão poderoso ou são os processos de memorização nos estudos, né? Então vamos continuar aqui com a análise dos seus estudos e veja se você não está muito preso nos detalhes, de forma que você não faz ideia do que está fazendo no geral. Olha que interessante. Você não faz a menor ideia. Lembra que eu falei lá no início? Você tem que ter a ideia do método geral, que são as 3 fases. Uma vez que você tenha isso, você sempre pode fazer o zoom in, uma técnica bem específica de anotação, ou o zoom out, que é, eu preciso fazer o planejamento, ou a aquisição, ou a memorização. Você tem que ter essa capacidade, senão o autodidata vai capengar e vai tropeçar no meio do caminho. Uma frase geradora aqui, tenha sempre a visão da floresta e a visão da trilha. Então, você vai ter essas duas coisas. Eu sempre preciso fazer a aquisição durante os estudos, né? E eu sempre preciso fazer a recuperação. E isso pode estar dentro da sessão de estudos, pode estar dentro da semana. Você pode decidir isso aí durante a sua jornada. Eu criei um bônus aqui para você nessa estratégia 2, que é como usar isso em provas. Algo bem simples, tá? Quando você tentar recuperar uma informação e não conseguir, ou seja, durante a prova você tem um branco, uma técnica que você pode usar é recuperar fragmentos relacionados à informação. Lembra, a informação ela é conectada aí na sua memória de longo prazo através de semelhanças e similaridades. Uma vez que você não consegue lembrar de algo, pode ser que a pista que você criou, o código de memória, né, a pista que você usou para conectar essa informação às outras, foi perdida por algum motivo. E aí, quando você tenta ou consegue lembrar de fragmentos, esses fragmentos se tornam novas pistas. Por isso que é tão importante você, não estou conseguindo lembrar disso. Aí você tenta buscar por termos, palavras, coisas relacionadas até você meio que conseguir desenrolar o carretel aí da sua memória de longo prazo. Esses fragmentos podem ser partes do todo. No geral, você consegue se lembrar com mais facilidade, que é o que eu falei. Esses fragmentos podem ser as partes do todo, o geral que você consegue se lembrar, e normalmente você vai se lembrar disso com muito mais facilidade. Então, antes de continuar, olha só, para aprender com eficiência, você precisa ficar bom em 3 coisas. Você precisa ficar bom em planejar os seus estudos, você precisa ficar bom em entender os assuntos estudados
e você precisa ficar bom em manter essas coisas que você estudou na sua memória de longo prazo. Isso daí você provavelmente já viu em alguns dos vídeos aqui do canal. Eu organizei as técnicas, expliquei o passo a passo na prática de como utilizar cada uma delas no meu treinamento. O treinamento Fórmula Habilidades de Estudos. Técnicas para se planejar, técnicas para entender e memorizar e manter ali na sua memória o que você estudou. Eu te explico como o aprendizado funciona, como a memorização funciona e como que a gente aplica esse conhecimento no nosso aprendizado. Mas olha, eu fiz um vídeo exclusivo explicando em detalhes como o método da Fórmula Habilidade de Estudos funciona e você pode ver clicando no link aqui da descrição ou do comentário fixado, tá? Eu te vejo lá. Enfim, vamos continuar aqui para a estratégia 3, que é para memorizar o que você estudou, recite esse conteúdo em voz alta. Muita gente usa essa técnica aqui, eu estou tentando trazer ou agregar um pouco ao que você já sabe e espero que esteja utilizando. Olha só, o melhor momento para fazer isso é assim que você acabar de estudar. Deixe as anotações de lado e recite o que você conseguir se lembrar. Vi o vídeo, li o livro, estudei o curso, pausei, pego um papel e uma caneta e vou fazer uma recitação daquele material. Adriano, é muito difícil, eu não consigo relembrar. Então, esse esforço é o processamento que eu te falei anteriormente. Faça isso, aguente esse esforço, faça por pouco tempo. Eu falei aqui, ó, recite até conseguir se lembrar, recite por um tempo determinado, por exemplo, 5 minutos. Se não conseguir, analise o que aconteceu. O problema costuma ser na fase de aquisição, ou seja, você não conseguiu se lembrar mesmo forçando a barra um pouquinho, porque na fase de aquisição você pode ter pulado parágrafos, você pode ter ignorado alguma coisa importante. Então é importante demais você fazer esse processo de reflexão, porque vai ajudar tanto no processamento quanto ali na codificação, né? Na passagem da informação para a memória de longo prazo. E a quarta estratégia que eu preparei para você é conectar o conhecimento novo com o conhecimento que você já tem. Lembra lá do início, quando eu te falei que tinha uma técnica muito boa sobre a conexão? É essa técnica aqui. Vou te mostrar duas formas de fazer isso, tá? Então a primeira forma é a conexão por similaridade. Como é que a gente vai fazer? Identifique similaridades entre o que você está aprendendo com o que você já sabia. É identificar ativamente. É se perguntar o que eu já sei sobre isso e tentar buscar na sua memória essas informações. A maneira que você fará isso é criando um mapa ou um gráfico. Ou seja, você pega um papel, não escreve de forma linear, simplesmente escreve palavras-chave, ou seja, coisas relacionadas ao que você conseguiu se recuperar. O objetivo aqui é criar ganchos mentais. Adriano, o que são ganchos? São coisas que você vai usar no futuro para recuperar as informações. É aquelas coisas que você vai puxar da memória e vai conseguir, junto com ela, trazer outras informações que vão facilitar a recordação dessa informação na memória de longo prazo. Então tá tudo conectado e uma vez que você entende que tá tudo conectado, as técnicas vão fazer muito mais sentido na sua cabeça. Esses ganchos também facilitam a recordação no futuro, é o que eu falei agora. Segunda coisa, conexão por aproximação ou por afastamento. Isso daqui é uma técnica um pouco avançada, mas eu trouxe ela aqui para você porque eu acredito que muitos dos que assistem aqui o canal já estão nessa fase aqui. Então, comenta aí embaixo se você é uma dessas pessoas que está em busca de técnicas mais avançadas. Olha só, a ideia aqui é por meio da recitação ou outra técnica posicionar esse novo conhecimento dentro da estrutura de conhecimento padrão. Adriano, não entendi nada. Eu trouxe exemplo aqui para você. Mas estrutura de conhecimento padrão é um nome complicado, chato pra caramba, que eu inventei aqui para você entender o quê? Que existe, por exemplo, o índice do livro. E nos índices existem vários capítulos, correto? Então existe algo amplo e dentro desse algo amplo existem os capítulos. É basicamente isso. Olha só um exemplo. Adição, eu consigo posicionar a adição em matemática básica. Trigonometria, posicionado em matemática do ensino médio. Cálculo, matemática do ensino superior. Então, em um projeto de aprendizado de matemática básica, de letramento, de programação web, existem alguns conhecimentos que estarão ali quase que por padrão. A pessoa tem que entender o que são letras no letramento infantil ou no primeiro letramento, na alfabetização. A pessoa precisa fazer adição, subtração na matemática básica. A pessoa precisa entender sobre CSS, JavaScript, HTML ali no desenvolvimento web.
Entende? Então, coisas que são posicionadas quase que por padrão em um grupo de conhecimento, tá? Então, essa é a habilidade. Então, quando você estiver em dúvida, quando você não conseguir avançar, o que você vai fazer? Você vai pensar, qual que é a posição disso que eu estou tentando aprender na estrutura de conhecimento padrão? Qual que é? Aí você consegue ver o todo disso. Talvez eu não esteja aprendendo porque existe algum tópico dentro do nível que eu estou atualmente que eu não aprendi, que não está claro para mim. E aí quando você olha de cima, o zoom out, você olha de cima, você consegue ver, é aqui que está o problema. Então eu posso até ignorar o que eu estou fazendo e vou focar nesses 10% aqui do nível passado que eu não aprendi, porque é ele que está me causando problema. Agora, você vai sim conseguir memorizar com mais facilidade as informações e vai conseguir se lembrar dessas informações, mesmo daqui a anos, se você utilizar as técnicas que eu te passei nesse vídeo. Mas talvez você precise de algo que funcione um pouco mais rápido. Talvez você precise de algo que funcione em pouco tempo. Talvez hoje ainda. E é por isso que esse vídeo aqui eu criei pensando justamente em como que eu faço, nos truques de memória que eu posso utilizar e que são dificilmente explicados para lembrar do que você estuda. Então eu vou te ver nesse vídeo aqui. E por agora eu te agradeço pela atenção, bons estudos e eu te vejo no próximo.